O setor de transporte também sente os efeitos das medidas tomadas para evitar a contaminação de pessoas pelo coronavírus. Confira na reportagem de Jadson Chafi. O transporte de passageiro na linha intermunicipal Governador Edson Lobão Imperatriz, ofertado por uma empresa e por um sindicato de transporte alternativo, além do serviço de mototáxi, também estão adotando medidas básicas de combate ao coronavírus. Tomando todos os cuidados possível, né? No transporte alternativo, álcool gel, né? Geralmente o mais comum hoje é o álcool gel, infelizmente está em falta também, né? Para estar higienizando os carros, né? Tá passando ali nos corrimão, tá passando nos bancos, o cobrador e o motorista, é o que dá para fazer, né? Lavar os carros, é o que nós estamos tentando fazer nesse momento, né? Dessa situação tão complicada, né? Até essa sexta-feira, o serviço não teve alteração na frota, mas a concessionária que opera na linha informou por meio do Serviço de Fiscalização de Tráfego que vai reduzir o número de veículos em operação no final de semana e poderá estender a medida por mais tempo. Até porque por conta os alunos também não estão mais estudando, né? As escolas estão todas fechadas e o fluxo de passageiros diminuiu bastante. Até o momento, eu estive conversando com a assistente do tráfego, ela vai, pela parte da tarde, ela vai diminuir um ônibus. No total são 6 ônibus, vai ficar só 5. No serviço de mototáxi, as corridas diminuíram e quem trabalha no setor diz que a prevenção acontece até mesmo com a dispensa de passageiros para evitar a contaminação com o Covid-19, além de orientações para que adotem medidas de higiene. Levo não. Eu vi aquele negócio, eu caí fora. Tem uma viagem para fazer ali e já estou indo, ó. Mandar ir para o posto de saúde, se cuidar. Se cuidar é sempre para limpar os capacetes, deixar tudo limpinho, passar álcool e tocar para frente. Esperar o passageiro aí. Esse pecuarista que reside em Montes Altos disse que veio até Governador Edson Lobão em uma motocicleta. Estou esperando um ônibus que vem de Montes Altos, passa para aí. Mas eu ando muito Montes Altos todo dia, vejo nos ônibus e não estou vendo uma proteção de nada a eles. E acho que dentro do ônibus não tem nem cuma mesmo quase. Só se tivesse pelo menos um ônibus como esse aí, né? Eles entrassem, né, lá no ônibus, o dono desse uma improvisada, passasse um gel, uma coisa e outra, né? Mas aqui na nossa região não estou vendo isso, não está existindo ainda. Não, eu vou lá em Imperatriz, que eu vou levar uma mulher no hospital, ela está fazendo um tratamento lá. Mas não é suspeito quando ela vira, não. Agora que medo a gente tem, todo mundo não sabe nem como é que vai porque é uma obrigação que tem que ir lá. Mas lá para nós está todo mundo com medo, parado, está se isolando, todo mundo não quer se aproximar ao próximo, outro assim, não, só conectar por longe com medo. Mas a gente não está vendo modo de ninguém, graças a Deus, que tem os sintomas que falam, que é a gripe, a tosse, a febre, não. E sem desabastecimento em Governador Edson Lobão, comerciantes reclamam de queda nas vendas. Pouca coisa mudou na rotina de quem precisa sair de casa para ir ao comércio, por exemplo. Apesar dos riscos de contaminação com aglomeração, muita gente tenta levar uma vida normal, sem medo, porém com alguns cuidados. Essa higiene básica que é recomendável, eu faço e não estou andando para outros cantos, aí é só aqui dentro mesmo. É normal, dia a dia normal, como era antes. E primeiro que é como eu estou falando, eu não tenho medo de pegar ele, porque ele não vai vir mesmo, com fé em Jesus. Apesar da circulação de pessoas nas ruas, alguns comerciantes já sentem queda nas vendas, desde que medidas de combate ao coronavírus foram intensificadas na cidade. Houve uma queda bastante, entendeu? Porque poucas pessoas vêm aqui agora, entendeu? Então já tem uma queda já nas vendas. Uma queda mais ou menos de uns 30%, mais ou menos. Como não há suspeita aqui no nosso meio, né? Eu acredito que não há, porque as pessoas deixaram de vir comprar e tudo, entendeu? Até porque termina atrapalhando a vida de todo mundo, né? Nessa loja o movimento caiu muito, diz esse outro comerciante. Sem ter para quem vender, ele passa parte do tempo acompanhando pelo telefone celular as notícias sobre o Covid-19. O povo tudo se isolando em casa, né? Estão comprando somente o necessário e o dinheiro para de circular, né? Esperamos que esse coronavírus acabe logo essa situação aí para que o comércio venha fluir novamente. Para essa vendedora na banca onde ela trabalha, o movimento não sofreu queda,
Por causa disso, o local está sempre com aglomeração de pessoas. E para prevenir contra a doença que atinge o mundo todo, ela diz que está tomando medidas de segurança junto aos clientes. E o melhor que a gente tem que fazer é se afastar das pessoas que estão gripadas, que estão com gripe. E eles que têm que se afastar da gente, né? Assim, tipo assim, se precaver. Eles que têm que se proteger mais do que a gente que está sadio. E aqui na sua banca de vendas, se chegar alguém gripado, a senhora vai atender? Com certeza, mas só que eu vou pedir assim para ele ter mais precaução, falar para ele que ele tem que se afastar um pouco das pessoas que estão sadio e indicar, se ele não souber, eu vou ter como orientar ele a procurar um médico, um hospital. Nos correspondentes bancários e casa lotérica, a movimentação de pessoas diminuiu consideravelmente. Mesmo assim, beneficiários de programas sociais e quem tem dívidas a pagar está comparecendo a esses locais. Adultos acompanhados por crianças de colo, sem nenhum cuidado especial. Esse homem, acompanhado da esposa e dos filhos, ficou alguns momentos nesse local esperando transporte para viajar. Ele disse que não tem medo da doença, mas está evitando o contato com multidão. Rapaz, eu tenho as precauções, né? Eu não tenho medo não, mas a minha fé é em Deus, mas a gente tem que tomar as precauções, né? As devidas precauções. Lavar bem as mãos, a gente tem que passar álcool em gel, a gente tem que fazer aquilo que o médico recomenda, né? A aproximação das pessoas e fazer tudo direitinho que dá tudo certo. Desde que foi baixado o decreto municipal alterando toda a rotina do município de Governador Edson Lobão, a Secretaria Municipal de Saúde tem tomado algumas providências e mudanças. Para conversar comigo, estou com Bruno Costa, coordenador da Atenção Básica no município de Governador Edson Lobão. Bruno, o que mudou? Olá a todos. Bem, nós iniciamos algumas mudanças respeitando o decreto municipal. Alguns órgãos públicos estão funcionando com horário reduzido, o que não é o caso da Secretaria de Saúde, né? Nós estamos funcionando o dia todo, justamente por ser um momento complicado e emergencial de saúde. E também nós tomamos algumas medidas internas para reduzir, né, o número de profissionais. Então estamos trabalhando em ritmo de escala. Não no meu caso, eu estarei o dia todo, né, dado a emergência e a necessidade da presença nesse momento, tá? No âmbito do hospital, quais foram as ações tomadas de acordo com o decreto? O hospital continua sua rotina, funcionando 24 horas, no entanto, já tomando algumas medidas, se preparando para receber qualquer caso suspeito do coronavírus, né, o Covid-19. Já preparamos leitos de isolamento, já passamos todos os protocolos, a direção do hospital criou um fluxograma específico, então nós estamos aí tomando todas as medidas para atender as pessoas e os casos suspeitos, caso cheguem. Pedimos, é claro, a toda a população que só procure o hospital em casos realmente graves, que não dê para esperar. Tá? Os outros serviços nós pedimos que você espere um pouco, justamente para a gente reduzir o fluxo e as aglomerações lá no hospital nesse momento. E quais as ações estão sendo tomadas com o comércio e com a indústria local? Ontem eu estive junto com a Educação e Saúde, inicialmente nas grandes empresas, nas que tem maior número de funcionários na cidade, né, que são os curtumes. A gente esteve na Maranhão Couros, no Curtume Santa Maria, na Curtidora Ribeirãozinho, conversando com a administração dessas empresas para que sejam adotadas as medidas preventivas, mas ficamos felizes, né, que chegamos lá em alguns locais e já foram adotadas algumas medidas, e também conversamos com os funcionários, explicamos a situação, falamos sobre a doença e esclarecemos qual é o momento aí para todos também os funcionários dessas empresas, os colaboradores. E essas empresas se comprometeram a agir contra o coronavírus, e quais as ações que elas vão tomar de acordo com o compromisso que elas fizeram?
Fico feliz em dizer que, na verdade, elas já iniciaram, né, já tomaram algumas medidas. E as medidas de prevenção do coronavírus, elas não são tão complicadas, né, como a respeito de outras doenças que já existem. Então, é a lavagem adequada das mãos e foi posicionado, né, pontos de lavagem nas mãos dessas empresas, com a disponibilização do sabão líquido, né, o detergente de cozinha e sabão líquidos, como a gente já entende que é eficiente para matar o vírus, né, para reduzir o vírus e bactérias, na verdade, todas as doenças transmissíveis. Pessoal, nós temos tomado todas essas medidas, as empresas têm nos colaborado com a gente nesse momento e é importante, né, contarmos com todas as empresas onde a gente ainda não chegou, né, na prevenção, a lavagem das mãos adequadas, a disponibilização de locais para lavar as mãos. Se não está encontrando álcool em gel, não se desespere, porque não é só o álcool em gel que serve, né, para remoção de vírus e bactérias das mãos, da higienização das mãos, mas também o sabão líquido e outros produtos que nós já utilizamos. E o comércio local tem feito algum movimento, alguma prevenção contra o Covid-19? Nós iniciamos na manhã de hoje também orientações aos comerciantes locais, né, tanto formais quanto informais. Hoje a equipe de saúde do povoado Bananal esteve já em alguns locais, em alguns comércios lá, distribuímos materiais orientando a lavagem das mãos adequadas, orientamos quanto aos produtos, os momentos que devem ser feita essa lavagem das mãos, a questão de quando utilização de máscaras e quando não utilizar máscaras e ainda, né, provavelmente na segunda-feira, nós estaremos visitando o comércio local aqui na sede do município. Conversamos com Bruno Costa, coordenador da Atenção Básica no município de Governador Odilson Lobão. E para encerrar, nós queremos agradecer por sua audiência e por sua colaboração. Lá no município de Campestre, o prefeito também decretou emergência. As escolas estão fechadas, os serviços de saúde estão trabalhando a todo vapor. Atentos os funcionários da saúde, que nem férias terão nesse período, para atender qualquer que seja o caso com suspeita do coronavírus. Um plano de contingência foi montado também no município de Campestre do Maranhão. Falando em cidades da região, Porto Franco teve um caso que estava sendo investigado como suspeito, foi descartado no começo da semana e, portanto, a situação está controlada também em Porto Franco, a exemplo de Campestre, São João do Paraíso, Lajeado Novo e também em Estreito. E para encerrar, o município de Davinópolis, aqui limitando com o governador Odilson Lobão, e eu estou falando mais de governador Odilson Lobão porque aqui é a sede do nosso canal, então nós começamos o trabalho hoje aqui nesse formato e, portanto, o governador Odilson Lobão está aparecendo mais. Mas queremos dizer que na próxima semana nós estaremos visitando todos os municípios de abrangência aqui da região Tocantina para dar informações mais precisas sobre o combate ao coronavírus. Voltando a falar de Davinópolis, tem um caso suspeito lá, a Sailândia investiga 2 casos e Imperatriz investiga 7 casos. No Maranhão, são mais de 200 os casos que estão sendo investigados. O governador do estado tomou uma medida drástica que deveria entrar em vigor a partir do sábado, mas o governo federal não abre mão da prerrogativa de ser o controlador das medidas quando cabe, por exemplo, impedir a entrada de ônibus interestaduais vindo de outras regiões. O governador Flávio Dino tentou, através de um decreto, mas a presidência da República não autoriza, o governo federal não autoriza, portanto, que os estados façam qualquer ingerência em relação ao transporte interestadual. Obrigado por sua atenção, muito cuidado, continue de quarentena, cuide de sua família, cuide da saúde de todos vocês para que nós possamos ter vida longa ainda aqui nessa terra. Até breve.